Reunido em seu nome, eu estarei. Vamos começar para a gente não se estender, né? Nós não temos aviso, mas temos as recomendações, né? Máscara, como sempre, eu não suporto isso aqui porque eu não tenho saúde para usar isso. Mas vamos lá, né? Álcool gel, a gente já está na recomendação. São 50 pessoas, mas a gente só tem 5 e está ótimo. Vamos começar. Vamos dar início ao nosso culto cantando o hino 162 do cantor cristão, Orai e Vigiar. Eu peço à irmã Fátima que nos ajude. Eu acho que é melhor aqui, Fátima, na frente, para ter um som maior, né? Porque eu fico acompanhar baixinho. Então, vigiar e orar. Vem de manhã, embora o céu sereno, pareça um dia calmo anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Vem de manhã e sem cessar, vigiar sim e orar. Ao meio-dia e quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar, vigiar sim e orar. Do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e regalos, deixando em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar, vigiar sim e orar. E sem cessar, vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus, em comunhão constante, é que o fiel vai triunfar. Vem de manhã e sem cessar, vigiar sim e orar. vamos ficar de pé, fazer a nossa leitura que se encontra em João, o Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 46. Evangelho segundo João, capítulo 7, versículo 46, que diz o seguinte: Responderam os guardas: Nunca houve alguém que falou assim como este homem. Deixa eu ver na minha tradução, 7,46. Responderam eles: Jamais alguém falou como este homem. Que Deus nos abençoe
e nos faça entender melhor a sua palavra ainda de pé. Eu peço à irmã Ivone que nos eleve a Deus na palavra de oração, agradecendo por este momento de estarmos aqui em sua casa, fazendo o que nós devemos a Deus, né? Prestando culto a Deus, e nós somos devedores. Vamos agradecer. Amém. Podem sentar. Vamos dar oportunidade a Karen e Davi para fazer uma apresentação de louvor. Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Vamos louvar o nosso Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Senhor,
O hino 236 do canto cristão, Atribulado o Coração. Enquanto retiramos do ofertório. Atribulado o Coração, 236 do canto cristão. A irmã Karen tem algum aviso? Alguma coisa? A irmã Karen avisa que as camisas já estão prontas. Vamos à nossa leitura. Eu peço aos irmãos que abram sua Bíblia na Epístola de João. Segunda Epístola de João, capítulo
3, versículo 10. Segunda Epístola de João, capítulo 3, versículo 10, que diz o seguinte: virá, entretanto, como ladrão. Gente, não é João, é Pedro, viu? Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 10, que diz o seguinte: segunda Epístola de João, ou segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Segunda Epístola de João, ou de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Vamos orar e pedir orientação de Deus para entender melhor o que Ele tem a nos falar através da Sua palavra neste dia de domingo. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Pai, por este momento que nos concede de estar em Tua casa, Pai, para aprender um pouco mais da Tua palavra, ó Pai, para dar direcionamentos aos nossos caminhos e nossas vidas. Vencer, ó Deus, com cada membro desta igreja, eu vencer com o nosso pastor Gilmar e sua família, vencer, ó Deus, também com aqueles que ainda estão impossibilitados de chegar à Tua casa. Vencer com nossos enfermos, tu sabe todas as coisas. Te agradecemos por tudo que tens feito até esse exato momento, a cada uma vida representada aqui, cada família representada. Nós te agradecemos e te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o texto que eu trouxe hoje da segunda Epístola de João, capítulo 3 e 10, a gente já tem uma vaga noção pelo que eu li, o dia do Senhor, é muito voltada, alguns dizem, alguns teólogos, que é o Apocalipse de Pedro, o Apocalipse de Pedro, onde ele vai revelar de forma diferente, ou de uma forma bem filosófica, né? Digamos, que o dia do Senhor é de uma forma que ninguém vai entender como é o dia do Senhor. A gente sabe, como Jesus Cristo disse, que o dia é repentino, o arrebatamento é repentino, o meu dia é repentino. Olha, o dia do Senhor está aqui, ó, em maiúsculo, porque tem duas compreensões para o dia. O dia do Senhor como o dia da sua morte, ou da nossa morte, e o dia do Senhor como o dia da vinda do Senhor. Essas duas compreensões estão no dia do Senhor. A outra compreensão é que vamos falar, é bem escatológica. O dia do Senhor é o dia que o Senhor vai findar o reino de Deus aqui na terra. Aqui a gente vai trabalhar agora. Se você ler com atenção esse capítulo 3, de 1 a 13, você vai perceber que tem as referências de Apocalipse 21, a referência é dirigida a Mateus 24, mas só que são textos que nós conhecemos. Nós sempre trabalhamos esse texto, Apocalipse, porque já é a revelação, mas como deveria ser o Apocalipse de Pedro, né? Qual é a visão que Pedro tinha como um Apocalipse? Aí eu vou ler na íntegra o texto, para os irmãos terem uma noção como Pedro descreve o Apocalipse dele. Como é que ele descreveu o Apocalipse? Aí está aqui, ó, capítulo 3, o primeiro versículo, intitulado A Vinda do Senhor e o seu significado. Vamos lá. Amados, esta é, e agora, a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Eu vou esclarecer um ponto que os irmãos não é visível para quem tem Bíblia comum, é que Pedro, a segunda epístola de Pedro, foi uma epístola que os catedráticos, né, os
o povo da primeira igreja resistiram muito de colocar no canono, porque tinha dificuldade pela literação, pela escrita, atribuir a Pedro o que foi escrito. Porque esse livro só foi encontrado depois do século III. Um livro que foi escrito no primeiro século, né? No ano 66, 67, depois de Cristo. Como pode esse livro aparecer? Então foi relutado, o povo brigou muito, mas conseguiram trabalhar e trazer para o canônico bíblico. Foi com dificuldade dos primeiros cristãos, viu, gente? Então, continuando, ainda no segundo versículo, que diz o seguinte: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ensinando pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Veja que a visão de Pedro aqui, no versículo 3, é bem coerente com o dia de hoje, né? Se é um tempo que a gente vê o ser humano querendo viver as suas paixões, é o tempo que nós vivemos hoje. Hoje o homem escolhe todos os meios possíveis para sobreviver. Mas eu vou ler o texto todo para tirar pontos, palavras, separar palavras aqui. Vamos lá. Versículo 4. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, e qual surgiu da água através da água pela palavra de Deus. Veja só, ele faz a interrogação dos duvidosos, porque o povo hoje, o que é que acontece no dia de hoje? A primeira coisa do homem que procura as suas paixões é não vir para a igreja. Eu não vou para a igreja. Não vale a pena ir para a igreja. Vale a pena eu fazer isso. Eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro. Eu vou fazer um negócio ali com fulano. Eu vou para um passeio. Ele tem N direcionamentos, mas nenhum condiz com aquele de se colocar em construção perante Deus. E todo o texto, ele fala de uma construção individual para entender esse Apocalipse de Pedro. Eu vou chegar lá onde os irmãos têm dúvida, viu? Vamos lá, continuando no versículo 5. Versículo 6. Pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ele fala aqui do dilúvio, viu, gente? Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Depois eu volto aqui para a gente ver um ponto aqui. Versículo 8. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns já julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos, que é outro ponto que a gente vai falar, se disparão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia do Senhor, do dia de Deus,
por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos nos céus a nova terra, nos quais habita a justiça. Qual é o ponto interessante para entender todo esse texto? São duas palavras que a gente encontra, viu, gente? No versículo 10 que eu li, os elementos se desfarão abrasados. E o outro é o versículo 12, onde diz: os elementos abrasados se derreterão. Por que é difícil? E por que foi difícil atribuir a Pedro essas palavras? Os irmãos têm uma ideia por que foi tão difícil atribuir a Pedro essas palavras? Todo esse pensamento, os elementos, é uma ideia grego-romana. Não é uma ideia hebraica, não é uma ideia de nenhum palestino que não fosse atribuído aos pensadores daquela época de Cristo. Pedro, conheceu o que era iniquidade porque ele saiu. Pedro não morreu na Palestina. Pedro morre em Roma. É por isso que é atribuído pela Igreja Católica como o primeiro Papa. Não tem nada a ver, viu, gente? Como o primeiro Papa. Mas ele falou porque ele trabalhou nesse texto uma visão apocalíptica ou uma visão escatológica, como os elementos serão abrasados. Para quem, eu sei que muitos ainda vão para uma universidade, vai ter aula de filosofia, Deus queira que façam isso. É bom, é interessante. Os elementos aqui, gente, são colunas de uma construção de uma sociedade que a gente diz civilizada. Uma sociedade civilizada, uma sociedade que trabalha com a construção intelectual do ser humano. Ele trabalha 4 parâmetros, que é os elementos. Ele trabalha a religião bem, ele trabalha bem a política, ele trabalha bem a filosofia, porque está ligado às ciências de matemática, química, física e biologia. Eles são 4 parâmetros que constroem uma sociedade civilizada. Religião, filosofia, política, e já esqueci o outro, são 4. Ciência. A sociedade precisa dessas 4 colunas para se reerguer, né? Se apresentar. E o homem sobreviver através do que ele faz, do que ele pensa. É por isso que são chamados, o povo do passado, os pensadores. Lá no passado temos os pensadores. E eles pensaram em cima da filosofia grega esses tais elementos. E porque o povo não lê muito esse texto de 2 Pedro? Porque tem muito a ver com o pensamento errôneo da parousia. Olha, comemos hoje, vivemos hoje, passamos tudo hoje, porque amanhã morreremos. Amanhã o Senhor vem. Então não vai ser assim como diz Pedro. É mais ligado ao que Paulo diz, não é por aí, não. A gente não vai morrer agora, não. O dia do Senhor está reservado para o Senhor. O Senhor sabe o seu dia. Como a gente já sabe, que a gente bem estuda os outros textos, de Mateus 24, e não tem um dia. E Jesus mesmo diz, olha, não foi marcado um dia. Não tem um dia. O dia do Senhor pertence ao Senhor. O nosso dia é fazer com que esse dia do Senhor aconteça, como diz o texto. A gente tem que procurar trazer alguém para o fogo. É um ponto que eu quero mostrar aos irmãos. Ele vai dizer no versículo 7 aqui: ora, os céus que agora existem e a terra, pelas mesmas palavras, têm sido entesouradas para o fogo. O que quer dizer entesourado para o fogo? Quem é o fogo, né? O fogo a gente encontra em Deuteronômio 4:24, que diz que Deus é fogo consumidor. Já sabemos que é o fogo, né? Ele repete Paulo em Hebreus 12:29, dizendo que ele continua sendo fogo consumidor.
Deus, fogo consumidor. Aí você diz, poxa, os 4 elementos, só um faz a referência a Deus? Por que só o fogo faz a referência a Deus? Não pense que é só o fogo, não. Porque a água, aqui no versículo 5, água pela água, que é a palavra de Deus, tudo foi construído através da água, que é a palavra de Deus, e a água se separou através da água. É meio estranho o negócio assim, pensar como aconteceu isso. Mas a água aqui é uma referência, como está escrito no texto, da palavra de Deus. E a palavra de Deus foi de forma tal que a criação aconteceu. Formou-se, como a gente sabe, em Gênesis, os céus e a terra. E separou-se a água das águas. Não se esqueça, porque a água das águas, como tem, a gente tem água no estado sólido, água no estado líquido, que a gente vai beber daqui a pouco, nós vamos beber, e a gente tem um percentual de água no ar para que a gente possa respirar. Veja o estado da água 3 vezes: sólido, líquido e gasoso. Ela se apresenta, né? 3 vezes. Eu não posso dizer qual o número sacerdotal que é 3, que todo mundo conhece. Se isso é 33, foi a idade que Cristo foi crucificado. Em 3 dias, ele disse que reconstituiria a igreja, que foi de que esse templo. Tudo vai ser derrubado. Não é isso, né? Escatológico, quando ele falava, não vai ficar pedra sobre pedra. Mas em 3 dias, só que ele falava dele mesmo, né? Tudo que é escrito é um tipo de construção espiritual. Olha, irmão, pelo amor de Deus. E o irmão frisou os elementos, né? Porque cita 2 vezes. Está tudo. Os elementos, se a gente for para a filosofia, vai encontrar 4 elementos, né? Terra, fogo, água e ar. Ó, tem 4 elementos. Por que só tem visivelmente 3? Cadê o ar? Mas se você for em todos os textos anteriores que falam, você vai encontrar. O ar é como Jesus Cristo diz que o Espírito é como um vento, né? O ar. E vai onde for possível ir. É uma referência ao Espírito. Vamos entender melhor. Em Apocalipse mesmo dá para entender melhor. Eu peço aos irmãos que andam sobre em Apocalipse, capítulo 5, que a gente vai entender melhor. Está aqui os 4. Deixa eu ver se eu se encontro aqui. Apocalipse, capítulo 5. Encontrei. Eu vou ler aqui, viu? Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões de pé, um cordeiro. Antes do cordeiro, os 4 seres viventes. Como, tendo sido morto, ele tinha 7 chifres, como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ou o Espírito que é derramado da parte de Deus, como o próprio Jesus Cristo diz: eu vou, mas deixarei o Consolador. Então, o Espírito que foi derramado aqui na terra, para a nossa compreensão, para que possamos entender melhor a sua palavra, é o Espírito Santo de Deus. Eu espero que vocês tenham entendido os 4 ali, os 4 seres viventes, porque o que é que está escrito em Provérbios, né? Antes de tudo, a sabedoria existia. São 4 parâmetros da criação. Só que os 4 são Deus. Mas se você for olhar direitinho, só o fogo na Bíblia é atribuído direto a Deus. Mas nós dependemos da palavra de Deus, do Espírito Santo, que é o símbolo do ar. Eu vou ver se eu encontro aqui em Pedro mesmo, uma referência de 4, posicionamento de Pedro. Eu marquei, mas depois eu mesmo desmarquei. Encontrei. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 10, ele fala dos 4 parâmetros para a gente entender o Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo deseja para
para cada um de nós. Eu estou tentando mostrar para os irmãos os quatro elementos desse posicionamento de conhecimento, né? De posicionamento daquele Pedro. Não sei como ele entrou tanto numa profundidade tão estranha que até hoje não entendo por quê. Veja só o que Pedro fala aqui no capítulo 5 de 1 Pedro 5,10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos veja só o que faz o Espírito, né? Aperfeiçoar, firmar, justificar e fundamentar, né? São quatro, né? São quatro, eu não contei dele. Mas são quatro parâmetros apresentados por Deus, pela graça de Deus. Essa graça foi derramada através de Jesus Cristo, como está aqui no próprio versículo 10. E ele mostra quatro parâmetros que vai nos reerguer. Nós precisamos aperfeiçoar, que a gente sabe que é ligado à palavra, se firmar, que é ligado à fé, que é fortalecer também, e fundamentar ela, essa fé, em Cristo. Ele mostra quatro posições, para os irmãos não achar que eu viajei nos elementos. Veja que Pedro mostra quatro elementos. Aí você diz assim, como Pedro se aprofundou tanto em uma, eu não sei. É por isso que a briga foi grande para botar a segunda epístola de Pedro dentro do canal do bíblico. Como ele se alimentou tão rápido assim, que era um homem bronco, né? Era um homem grosseiro, era um homem que não tinha um estudo. Mas do jeito que ele falou aqui, a vida do Senhor, do jeito que ele colocou a vida do Senhor, parecia que ele tinha estudado, tinha sido um mestre na palavra, porque ele liga a Deus, a criação e a Jesus Cristo ao mesmo tempo, através dos elementos. E os elementos serão abrasados. Ele diz aí, entesourado para o fogo, porque, segundo Jesus Cristo, nós temos que trazer para Ele. Não é isso que diz a palavra dele? A gente tem que trazer para Ele. É entesourar ao fogo. Buscar para Ele. Ou nós mesmos buscar para nos alimentar, que é uma referência também a Jesus Cristo. É buscar para nos alimentar. É por isso que ele diz entesourar. Outra palavra aqui que é muito interessante, ele vai dizer, ó, no versículo 12: incendiáveis serão desfeitos e os elementos atrasados se derreterão. Derreter, gente, é fundir os elementos. As pedras mais perfeitas, ou pedras que eu não uso nenhum, né? Mas às vezes eu usava, mas a pedra que a pessoa caiu, eu não usei para o meu anel. Mas as pedras indicam posição social no passado dos anéis. Cada pedra indicava posição social. Eu estudando sobre essas pedras, a pedra mais relevante, mais procurada, mais utilizada era o topázio. Topázio imperial, porque é ligado ao imperador. Era um topázio amarelo. Tem um topázio, veja só, o topázio só ele apresenta três cores. Ele apresenta a cor amarela, né, que a gente sabe que é preciosidade. Ele apresenta a cor branca, ele é bem transparente, que é a pureza, né? Ele apresenta também uma cor azul, ó. Eu estou falando somente do topázio, que é muito escolhido para colocar em anéis. Azul significa lealdade. Eu espero que eu não esteja falando grego por esse modo. É muito interessante isso aqui. Mas os elementos se fundem. Qual é a outra referência ligada aos elementos que fundem e se derreterão? Só é olhar um vulcão. Vai na internet, o vulcão é de São Augusto. Aquela lava que está sendo jogada. Aqui tem todos os elementos possíveis ali. Você ali vai encontrar potássio, silício, ferro, magnésio, enxofre. Todos os elementos possíveis você vai encontrar. Ele encontra água do mar. Todo tipo de sal que você imaginava encontrar naquela água que vai arrancar o sal daquela rocha que está lá e fundiu-se. É interessante a perfeição da construção de Deus através dos elementos. É isso que Pedro falou aqui, com tanta perfeição, com tanta filosofia,
com tanta, com tanta ciência? Por que Pedro falou com tanta ciência se ele não tinha essa capacidade? Só Deus sabe, viu? Uma coisa eu sei, a inspiração do Espírito era grande, era tamanha, tanto na vida de Pedro, como a gente, eu não tenho todos os textos, mas tem muitos textos que se referem a Paulo, que ele também trata, quando ele fala de Deus e das necessidades, ele se refere à palavra de Deus como água, que nós temos que beber diariamente. Ele vai se referir a Deus como fogo consumidor, né? Paulo fala em Coríntios 11, o destruidor, né? Aquele que destrói tudo. Mas a ira de Deus é uma referência para a desobediência do ser humano. O texto fala, que a gente leu aqui, as paixões, né? Os escárnios, aqueles que vão escarnecer. A gente sabe que grande parte da sociedade intelectual hoje tem muitos escarnecedores. Nós vamos ter dificuldade daqui para frente com esses escarnecedores, porque ele quer impor uma situação que não existe. O mundo evangélico, dentro do pensamento de Pedro aqui, é um movimento que conserva a vontade de Deus. Ou, em outras palavras, é um movimento conservador, é um movimento tradicional. Mas a gente não pode levar o tradicionalismo ao pé da letra também. Nós temos que ter visões bilaterais, segundo alguns pensadores. Nós temos que ver a ciência, nós temos que ver a filosofia, mas só que o povo se perde nessa busca de conhecimento e começa a trazer coisas que não interessam para a sua vida, coisas que não vai entesourar, como diz Pedro aqui, que não vai contribuir para levar o ser humano a Deus. Isso é a dificuldade de se entender Pedro hoje, ou o Apocalipse, como eu disse, de Pedro. Meus irmãos, eu não queria dificultar a vida de vocês, mas eu acho muito interessante a gente fugir daquilo que é normal, né? Da leitura. E essa leitura, para você não pensar que os apóstolos não tinham conhecimento, está aqui Pedro mostrando conhecimento, muito conhecimento. Dentro do que nós aprendemos secularmente, só é aprender e trazer e ligar aqui, não sei porque muita gente tem dificuldade. Se teve uma coisa que eu consegui na faculdade, foi ligar tudo a Deus. Mas não se preocupe não, eu sempre repito, eu conheci meninos que nasceram na igreja, olha, infelizmente, filhos de diáconos, servos de Deus, que servem a igreja e dizer para mim, eu não acredito mais em Deus. Eu não sei porquê. Não sei porquê. Por que tu tem tanta certeza? Eu digo, não é tanto, eu estou somente ligando os pontos. Nada o homem fez, já foi feito. O homem só tem que entender o que Deus fez. E o homem não quer só entender o que Deus fez. O homem quer fazer o que Deus faz, mas só quem faz é Deus. Tem coisa que só, é como diz aquela mulher de caminhão, tem coisa que só Deus faz. Tem coisa que só Jesus faz. O homem não pode fazer. O homem vive a sua limitação. A ciência de Deus, eu não pude entrar aqui, mas se você for em Amós 5:8, você vai ver a ciência de Deus. A gente vai ver daqui para frente a ciência de Deus, os fenômenos naturais ficam mais intensos, mais destruidor, porque isso é ciência de Deus, não é ciência do homem. O homem tem que se precaver e já Amós já diz, cuidado. Falando em Mateus 24, Amós vai dizer, cuidado, observa o que vem de lá, o que vem de Órion, Amós 5:8, observa. Mas quando ele termina o texto, ele diz assim, Senhor é o seu nome. Então, tudo vem de Deus, pertence a Deus, e é como Paulo diz em Filipenses. Eu botar um joelho no chão e pedir a Deus, né? Quem confessar Jesus Cristo será salvo. Muitos não querem de forma nenhuma confessar e querem procurar caminhos para destruir as igrejas na terra. Os grupos, eu vou dizer religiosos, né? Porque são eles, grupos que propagam a palavra de Deus,
Então, a ideia do inimigo é só destruir o que Deus construiu. Por quê? Não importa para ele que nós sejamos salvos. O inimigo não quer que ninguém seja salvo. Então, vamos lançar para eles uma pandemia. Olha, eu vou dizer, porque eu estou falando da pandemia, porque eu vi o médico dizer que tem gente morrendo só de pavor. Tem gente morrendo só de toque. Eu fui para uma reunião um dia desse, quando eu disse, olha, minha menina faz exame do corona, o cara fez. Eu digo, misericórdia. Daqui a pouco ele... E ele não parou de estar molhando a mão e jogando o álcool para todo. Isso não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Mas eu gosto de observar a palavra de Deus, que ele diz que a água vai limpar pela água, né? Vai ser limpo pela água. Se não existir palavra de Deus, ou vontade de Deus no ser humano, não vai existir nada. Você vai viver o seu apocalipse, o seu terror. Não existe terror para quem é crente. Minha mulher disse, cuidado, porque tu pode morrer. Eu disse, se eu morrer, eu estou salvo. Eu estou salvo. Graças a Deus por isso. Porque a gente tem que ter certeza da nossa salvação. Às vezes o próprio crente não tem certeza da sua salvação. Então fica difícil, né? Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Me desculpe, olha, eu trouxe trocentos versículos, está aqui, olha. Mas eu não posso falar desses versículos porque a gente vai ficar amanhã aqui preso nesses versículos. Mas somente entender esses parâmetros, porque Pedro chegou a uma conclusão elementar, como diz alguns, elementar ao conteúdo. É interessante a gente procurar saber por que um homem que era tão não esclarecido, de repente mostra um texto filosoficamente correto e coerente com o que Deus quer que a gente entenda para o seu apocalipse, né? As revelações das últimas coisas que irão acontecer e a gente está vivendo daqui para frente, né? Essas, como Jesus Cristo disse, virá coisas que o mundo, como uma pandemia, as pestes, viram para todo mundo. Doenças, não é porque a gente está sofrendo a ira de Deus, não. É porque isso já foi pré-determinado para acontecer. Nós só temos que crer em Deus. Como o apóstolo Paulo disse, se dormir no Senhor, então maravilha, né? Só é dormir no Senhor. Procurar não se desviar do seu caminho durante essas tribulações que virão. E virão muitas tribulações. Que Deus nos abençoe. Vamos encerrar cantando um hino do nosso cantor cristão. 306 do cantor cristão, Caminho da Cruz.